Você aprendeu que a energia sexual era sagrada ou profana? A etimologia da palavra profano significa estar diante do templo. Se você for procurar no Google, profano significa estar fora da religião. Falando em religião, no ano 325 depois de Cristo, um cara chamado Constantino resolveu que ele seria o imperador máximo de Roma. Para isso, ele contou com o apoio dos cristãos. O que ele propôs? Ele propôs que se os cristãos votassem nele para ser o imperador máximo, ele, além de se tornar católico, faria de Roma um lugar católico, com a religião oficialmente católica. E aí Roma pararia de perseguir os cristãos. E aí todo mundo viveria livre, leve, solto e feliz. Porque antes de Roma ser oficialmente católica, Roma tinha como religião oficial o mitraísmo, que é simbolizado pelo deus Mitra, faz parte da mitologia persa. Deus Mitra era um touro de Mitra, que simbolizava morte e renascimento, e era uma religião monoteísta. O plano de Constantino deu certo, ele conseguiu virar o único imperador, e ele pensou num slogan para isso, que era um único Deus, um único imperador. E aí ele foi esperto, fazia total sentido para os cristãos daquela época, conseguiu transformar toda Roma, promoveu um concílio chamado Concílio de Nicéia, que é o nome da minha mãe. E nesse concílio, eles começaram a cogitar os livros que entrariam na Bíblia, né? Porque, caso vocês não saibam, existiam 12 discípulos, mas só entraram 4 livros na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que giravam mais ou menos ali em torno do que Constantino e Roma gostaria que o catolicismo representasse mesmo para a população. Detalhe importante: por mais que Constantino tivesse virado católico, ele não deixou de adorar outras deidades, ele ainda adorava o Deus Sol, fazia algumas oferendas, fazia também alguns sacrifícios, ainda queimavam algumas pessoas, matava, degolava, enfim. Então toda a parte religiosa para que Constantino virasse católico foi um pulo do gato político, tá? Nada muito diferente do que nós estamos acostumados a viver e a ver por aqui, não é mesmo? Um pouquinho mais pra frente, no século VI, um papa chamado Gregório Magno escreveu os 7 pecados capitais, esses que estamos falando aqui. E tô terminando hoje, né, esta série. E aí, Gregório Magno escreveu os 7 pecados capitais pra dar uma doutrinada aí na galera, pra dar uma direção. E eu vou colocar para vocês aqui a etimologia da palavra pecado, que significa, do grego e do hebraico, errar o alvo, não atingir o alvo, tá? É mais ou menos isso que pecado, a palavra pecado quer dizer. E já que estamos falando de cristianismo e é a minha paixão estudar e falar sobre religião, a título de curiosidade, em 1517, um monge agostiniano chamado Martim Lutero, ele resolveu que a forma que os cristãos da época estavam seguindo a vida, seguindo a Bíblia e seguindo o catolicismo, tava meio deturpado, tava muito louco, e aí houveram várias tretas na Alemanha, e aí Martim Lutero pegou a Bíblia e refez, traduziu, que antes era latim, né? E aí as pessoas, o povão, a massa não conseguia nem ler essa Bíblia. Um, porque era latim, e 2, porque as pessoas não eram muito alfabetizadas. E aí Martim Lutero pegou a Bíblia e traduziu para a língua local, que na época ele estava na Alemanha. E aí houve a Reforma Protestante, que é super conhecida, e a partir dessa reforma, a religião evangélica nasceu e aí deu origem a vários tipos de igrejas que a gente conhece, as assembleias, as pentecostais, enfim, várias igrejas evangélicas, e um outro tipo de evangelho nasceu a partir daí, tá? Dessa Reforma Protestante. Queria deixar destacado que a parte da Bíblia do Antigo Testamento, que seguia uma tradição judaica, não enxergava o sexo como algo pecaminoso, como essa loucura, que a partir do Novo Testamento o sexo virou, tá? Não só o sexo, como a energia sexual em si. E aí a gente corta pra cá, no ano de 2025, onde nós ainda temos vários meninos que são expostos à pornografia com 15, 13, 14 anos, que aí começam a aprender, desaprender, na verdade, né? Este desserviço que a pornografia é, e provoca nos meninos esses machões que às vezes crescem achando que as mulheres gostam disso e daquilo, e de pegar assim, aquela britadeira, aquela loucura. E nós, mulheres, a gente cresce com medo da nossa sensualidade,
A gente cresce com medo, às vezes, de muitas coisas, cresce numa competição desenfreada com outras mulheres, achando que a gente precisa servir, achando que a gente precisa ser boazinha, manipulando, às vezes, algumas situações para que a gente seja aceita, para que a gente seja educada e fale isso e aquilo, sabe? Como se tivesse todo um script onde a nossa sociedade vai sendo manipulada. Tanto os meninos que crescem pra ser machão, pra não chorar, quanto as meninas que crescem pra ser melhor que outra mulher, competir com outra mulher, ser sempre fofinha, bonitinha e dizer amém a tudo, né? Pra quem faz ressonância harmônica ou já fez, não sei se vocês lembram de uma aula do professor Hélio Couto, onde ele fala que é praticamente obrigatório você pedir libido. E a libido é justamente essa energia de força, de poder, de ação, de tesão pela vida, que faz com que você avance, com que você faça coisas. Por exemplo, uma pessoa que normalmente está diagnosticada com depressão, ela perde essa força que faz ela agir. É uma força que constrói, é uma força que leva a pessoa para frente. E não é à toa que essa energia orgástica, ela é uma energia de vida, de criação. É quando nós, seres humanos, nós nos tornamos muito perto de Deus. Porque a gente também tem a capacidade de criar uma vida. As tradições orientais mostram pra gente a Kundalini, que tem essa ideia de uma serpente enrolada nos chakras, que é a ideia que faz com que essa energia libidinal, essa energia de força, de criação, de poder, saia das partes mais baixas, por exemplo, do chakra básico e comece a subir e vá até o chakra coronário. Basicamente, se você for estudar o Tantra nos mostra isso. Essa energia orgástica, principalmente masculina, ela precisa sair dessa parte básico, ela precisa entrar no âmbito mais espiritual. E aí eu vou deixar para vocês o Instagram de duas pessoas que são terapeutas tântricas. Eu conheci o Tantra através da Carol Teixeira, também vou deixar o Instagram dela aqui para vocês procurarem. Foi uma época para mim muito legal e muito importante, onde eu percebi que tudo o que eu tava fazendo de espiritualidade na minha vida tava melhorando, tava sendo muito bom. O meu marido despertou, a gente tava levando uma vida maravilhosa, mas eu notei que tava faltando algo de espiritual na parte sexual, tanto da minha vida quanto do meu casamento. Quando eu era mais nova e ainda não conhecia a espiritualidade, eu era aquela famosa morena do pagode, sabe? De batomzão vermelho, calça branca, gostava sempre de sair por aí, toda com decote, com a roupinha curta. Eu engrenei na espiritualidade, eu me lembro de ficar com um grande ponto de interrogação na minha cabeça, né? Do tipo, cara, e agora? Quem sou eu? Porque antes de conhecer a espiritualidade, eu conheci a igreja evangélica e eu fui evangélica por bastante tempo. E na igreja evangélica eu ouvia muito a galera falar assim: quem vai te convencer do teu decote ou quem vai te convencer da tua saia curta é o Espírito Santo. E aí, por conta disso, eu realmente fiquei com isso na minha cabeça, né? Depois que eu despertei. Porque depois que eu despertei, eu conheci uma forma muito mais forte de espiritualidade, sabe? Foi uma espiritualidade visceral mesmo, assim. Aquilo que me atravessa foi muito maior do que qualquer coisa que eu já tinha vivido, vivenciado, experimentado, conhecido, enfim. E muito diferente do que eu conheci na igreja. A igreja evangélica, pra mim, foi o meu primeiro contato mais forte, não só com Jesus, mas com Deus mesmo. Foi quando eu aprendi a ter com Deus. Foram os primeiros passos que eu dei ali de amor, de olhar e de me derramar e de chorar e ter essa comunhão forte com Deus, assim, sabe? E depois que eu conheci a espiritualidade, a parte da igreja, a parte da religião, eu fiquei perdida. E eu demorei um pouco pra começar a entender quem era a nova Bruna. Era a Bruna que era parecida com a morena do pagode, que gostava de usar um batonzão? Era a Bruna que ia se vestir toda namastê, com uma saiona longa? Quem era a nova Bruna? Era uma Bruna que podia treinar pra caramba e ostentar um corpão? Ou era uma Bruna que não ia ter muito apego ao físico, ao corpo? Quem que eu seria?
E quando eu conheci o Tantra, eu entendi que a sensualidade, a espiritualidade e o sexo estavam totalmente ligados. E para mim foi uma honra conhecer e descobrir uma forma completamente nova que eu nunca nem tinha ouvido falar de conhecer a energia sexual. Então assim, para mim foi incrível, incrível. Então, desde então, eu e meu marido, nós começamos a fazer várias aulas da Carol Teixeira, vários cursinhos da Carol, porque pra mim, na verdade, pra nós, foi muito importante, né? O meu marido também foi criado dentro de um lugar onde ele conheceu a pornografia muito cedo. Esses meninos, quando conhecem a pornografia, é um desserviço, mas é assim que eles aprendem, né? Ou às vezes com seus próprios pais, que também não tinham essa sexualidade sagrada, que encaravam a sexualidade como, qualquer coisa banal, algo só pra você colocar pra fora ali, sabe? Uma energia que você só desperdiçaria, enfim. E aí eu trouxe 2 livros para falar para vocês, 2 livros do Napoleon Hill, vai ficar espelhado, né? Eu vou colocar aí de uma forma desespelhada para vocês. Tem um capítulo inteirinho, cada um, só falando sobre a energia de transmutação sexual. Então, realmente nós temos isso de uma forma mais forte no Oriente, com o Tantra. A própria imagem do deus Shiva, ele tem uma serpente enrolada no corpo. É a ideia de que ele dominou a serpente, ele dominou essa energia. E eu percebo que todo homem que tem um apego exacerbado na luxúria, né? Que tem esse apego realmente no sexo, nas mulheres, que é dominado por essa energia, dominado, não é ele quem domina, ele é dominado. Eu percebo que esses homens, eles não conseguem evoluir. E eu tive um exemplo dentro de casa, né? De um cara que o meu pai, por exemplo, assim, gente, ele é um cara, hoje em dia ele tem 56, 57, assim. Mas ele é um homem todo bonitão, ele também é personal trainer, ele treina, mas ele tem esse negócio com ele, assim, muito forte, sabe? Essa energia da conquista, esse vício mesmo, é um vício em mulheres, assim, é o problema. E eu percebo que isso é uma coisa que realmente fez com que ele travasse em várias áreas na vida dele inteira, porque é como se um vício tivesse dominando ele. Outro dia eu vi uma entrevista do Léo Stronda, que é ele agora se converteu, virou evangélico, mas ele é do antigo bonde da Stronda, e ele fala mesmo que ele nunca teve problema com álcool, com droga, o vício dele era mulher. E quando ele se tornou evangélico, teve que se converter e aí largou, né, algumas coisas, o maior problema dele foi esse. E eu gosto muito de pegar esses assuntos porque, de fato, vários homens têm esse problema, né, com sexo. E esses 2 livros aqui do Napoleon Hill, um é Pense em Riqueza e o outro é A Escada para o Triunfo, ele fala, ele descorre, ele tem um capítulo inteiro só falando sobre como os homens que ele conheceu e entrevistou, para quem não sabe, Napoleon Hill entrevistou vários homens de grande poder, milionários, bilionários, e ele compilou o segredo de todos esses homens, o que todos esses homens, todos, tinham em comum e os fez ricos. Então, o que todos esses homens, todos os hábitos que todos esses homens tinham em comum e que contribuiu para que eles ficassem ricos. E todos eles tinham essa energia de transmutação sexual. Ou seja, eles não eram homens que tinham todo o direcionamento da força da energia sexual deles para única e exclusivamente o sexo. Eles eram homens que conseguiam se segurar. Não eram homens que ficavam loucos atrás de mulheres. E eles tinham essa energia forte neles, né? Ele fala que o Abraham Lincoln era um cara que tinha uma energia sexual muito forte, mas que ele canalizava, ele direcionava toda essa energia sexual, que é uma energia de fazer, de ir atrás, de construir. Ele canalizava realmente toda essa energia dele para fazer coisas, para construir. E não é à toa que ele foi um dos caras mais importantes da história dos Estados Unidos, né? E o legal é que até Freud, que é o pai da psicanálise, ele descobriu
que a maioria das doenças psicológicas, como naquela época se chamavam histerias, elas eram causadas por repressões sexuais. Então, gente, vocês não têm ideia realmente do que o medo dessa energia pode fazer com o ser humano. Então, depois que eu comecei a compreender a espiritualidade, trazer o Tantra pra minha vida, principalmente pro meu casamento, eu comecei a compreender de que eu era uma pessoa livre. Eu precisava ser aquela pessoa, aquela mulher que andava por aí com tudo de fora, mostrando shortinho curto, enfim, porque eu não me garantia, porque eu não tinha o amor próprio que me garantia ser por fora e por dentro uma pessoa interessante. Então eu entendi que eu, naquela época, eu queria ser uma pessoa olhada e que eu tinha o externo, e que se eu não fosse olhada pelo externo ou admirada pelo externo, então pra mim isso seria um problema. Hoje em dia, vocês me encontrarem por aí, ou às vezes vou pra academia, vou treinar, vocês vão me ver com shortinho, vocês vão me ver com top, às vezes eu uso uma roupa mais curta, ou às vezes se eu for sair, uma roupa colada, mais sensual, só que eu percebo a diferença disso hoje em dia, porque hoje em dia é como se eu tivesse conquistado uma autoestima dentro de mim tão forte que eu tenho a opção de não usar se eu quiser. Se eu quiser colocar uma roupa toda fechada, toda larga, assim, sabe? Pra ninguém ver absolutamente nada do meu corpo, tudo bem. E antigamente eu não tinha essa opção. Antigamente eu era a Bruna que precisava mostrar. Faça chuva ou faça sol. Eu era a Bruna que precisava mostrar. Eu precisava ser vista, eu precisava ser olhada pelo que eu tinha por fora. E é louco porque isso realmente ressoa, né? Quando eu comecei a despertar e expandir a consciência, e aí eu comecei a atrair o meu marido, que a gente se conhecia, só que a gente não passava um pelo outro assim, a gente nem se olhava, era como se pra gente um não chamava atenção no outro. E o meu marido ele é um cara assim mais puritaninho, sabe? Ele era um menininho mais recatadinho. E aí, conforme eu comecei a expandir, comecei a evoluir e melhorar, me melhorar como pessoa, como ser humano, eu comecei a ressoar com ele. Eu passei a ressoar com homens diferentes dos quais eu ressoava anteriormente. Anteriormente, quando eu era essa Bruna que precisava estar sempre por fora, com a roupa aberta, com o decote, enfim, eu ressoava com caras realmente que também não queriam mais nada do que essa parte externa, não queria mais nada do que raso. Eu não conhecia caras que estavam dispostos a aprofundarem emocionalmente. Conforme eu fui me melhorando e aprofundando em mim, eu atraí o meu marido, que era um cara que realmente estava disposto a se aprofundar. Tanto que, quando a gente se conheceu, ele não era desperto, ele frequentava também a igreja evangélica. E eu comecei a explicar pra ele sobre essas coisas do mundo da espiritualidade. Rapidinho ele despertou, foi bem legal. Ele despertou, daí rapidinho a minha sogra também despertou, sabe? Eu fui ajudando ali todo mundo a entrarem no caminho do despertar. E louco, porque de fato assim, ele era totalmente o cara certo pra mim. E ainda é, porque eu dou um passo, ele dá um passo. Eu evoluo, ele evolui. É como se o tempo todo a gente estivesse se reinventando e eu dou os passinhos ali e ele, opa, vem junto. Ele também faz ressonância harmônica e começou agora, gente, a fazer a transição de carreira dele também, porque ele também chegou na mesma conclusão que eu, né? Que eu precisava trabalhar menos e ganhar mais. E vendendo hora não rola, né? Como eu já falei em vários vídeos. E aí, quando eu comecei a me melhorar por dentro também, eu pude atrair um cara que seria compatível com tudo que eu estava buscando naquela época e com tudo o que eu buscaria, né? Porque eu percebo que a nossa vida, ela basicamente é uma vida de avanço mesmo. Por mais que às vezes doa, por mais que seja difícil, né? Sair da zona de conforto, é uma vida de avanço. Ele é um cara que também medita, ele é um cara que acorda cedo, toma banho gelado todos os dias, gente. Faça chuva, faça sol. Hoje ele foi pra faculdade, tá fazendo uma nova faculdade. E eu fiquei pensando, cara, esse é o cara certo. Esse é o cara que avança. E de tudo que a gente foi descobrindo, tanto na nossa vida, na nossa espiritualidade, conforme o Tantra foi entrando, conforme toda a expansão de consciência, o autoconhecimento foi entrando,
a gente parou de brigar. E eu tenho, assim, o maior orgulho em dizer que já faz uns 3 anos que eu e ele, a gente não ferra pra brigar. E eu acho que isso é uma coisa que não vai mais acontecer. Porque na hora que um tá mais estressado, o outro já recua. Na hora que, por exemplo, alguém fala alguma coisa, o outro não gostou, a gente já, na mesma hora, já repensa, já pede desculpa. Então é legal, porque a gente vive essa vida, assim, bem equilibrada e bem respeitosa. Somos pessoas que respeitam bastante, assim, um ao outro e principalmente a individualidade do outro. E tudo isso se deu por ele começar a entender todo o poder que ele tem dentro dele, sendo de fato o yang dessa casa, a força dessa casa. E eu também entender a minha sensibilidade e a minha sensualidade. Quem eu sou como mulher, a minha força, a minha potência, sabe? Que tá aqui, ó, o tempo todo. Então, como eu falei pra vocês, eu dou um passo, ele vem, eu dou um passo, ele vem. Então, é de fato a verdadeira sincronicidade do yin e yang. Então, eu tô contando pra vocês essa história pra vocês também começarem a pensar, sabe? Como que você tem olhado para o seu poder pessoal? Como que você tem olhado, como o seu marido tem olhado, seu parceiro tem olhado para o poder pessoal dele, para essa energia libidinosa, para essa coisa do sexo mesmo, sabe? É muito importante a gente olhar e falar sobre isso. É muito importante a gente estudar. E às vezes a gente não dá valor pra isso, né? Principalmente se tá solteira e às vezes vai pensar, cara, por que eu vou estudar sobre o Tantra? Eu tô solteiro, eu não tenho um parceiro. Estuda sobre isso. Estuda sobre essa energia, porque é uma energia transmutadora, que se você aprender a controlar, pega essa ideia, você vai ver que assim, você vai fluir, você vai voar de uma forma que você nunca imaginou, porque é a energia fazedora, sabe? Energia fazedora, é a energia que faz. E é um assunto que é meio tabu, né? Eu achei que eu ia ficar um pouco mais desconfortável pra falar sobre isso, mas não fiquei. Porque é um assunto tabu. A gente tem um pouco de receio mesmo de falar sobre isso, né? Tanto que não tá na ordem dos 7 pecados capitais, né? Mas esse aqui entrou por último, porque eu tomei um pouco de coragem pra poder falar sobre isso. Mas eu adorei poder falar. E com esse vídeo eu encerro a nossa série Pecados Capitais. Foi muito legal ter falado sobre isso, foi muito legal, tudo que eu aprendi também, pra eu poder trazer pra vocês informações, tudo que eu aprendi sobre mim, porque eu comecei a olhar os pecados capitais há um tempo atrás, eu percebi que seria uma chave enorme pra eu poder compreender as minhas sombras, então eu fui em cada um deles pra poder olhar e eu pensei, cara, não tem como eu não trazer isso aqui pro canal, porque é muito valioso. E eu tô passando por um setênio em relação à minha espiritualidade. Então, 7 anos atrás, eu tive que olhar algumas coisas, das quais eu tô olhando agora de novo, que trouxe pra vocês, né, dos pecados capitais, e eu percebi que não tem fim. Então, como eu adoro alquimia, eu vou deixar aqui pra vocês a imagem do símbolo alquímico, que é a serpente que come a própria cauda. O nome dessa imagem é Ouroboros. Essa imagem significa também como se fosse morte e renascimento, né? Igual o touro de Mitra que eu falei pra vocês lá atrás. É como se a serpente engolisse a própria cauda e daí disso houvesse um renascimento. Então é algo que não tem fim, tá, gente? Não tem fim. Eu tenho certeza que daqui 7 anos eu vou voltar no canal e vou trazer pra vocês coisas diferentes do mesmo assunto que eu tô trazendo pra você agora. Então eu tenho certeza que daqui 7 anos eu terei percepções diferentes dos mesmos pecados que eu trouxe nesses últimos vídeos e que vai ser incrível passar por tudo isso de novo e olhar o quanto eu cresci e o quanto eu avancei e o quanto você cresceu e avançou comigo. Porque o objetivo desse canal, de fato, é fazer com que você avance, com que você cresça a partir não somente dos meus conhecimentos, mas a partir também deles, porque seria injusto eu guardar pra mim, só pra mim, tudo que eu tenho aprendido, né? E não compartilhar com vocês. Então por isso que eu resolvi criar esse canal. Então eu quero deixar aqui pra vocês o meu mais absoluto agradecimento
principalmente a quem acompanha o canal desde o começo, os primeiros seguidores até hoje. Era um canal bebezinho, tá virando um canal cada vez mais maduro, e eu olho pra tudo isso assim com tanto amor e com tanto orgulho, porque eu sei quanto eu tive que passar por cima de mim e de certos preconceitos que eu mesmo tinha comigo mesmo e tal, para eu poder trazer esses conhecimentos para cá. E cada vez que eu vejo uma mensagem de vocês, um comentário de vocês, cada vez que alguém me procura para fazer as mentorias, inclusive eu vou deixar para vocês o WhatsApp do Saudavelmente, para você que resiste, não sabe o que, para você que quer melhorar e também não sabe como, me procura que a gente conversa, a gente ajusta, a gente encontra qual que é o problema e resolve a treta. Mas cada vez que vocês me procuram, um de vocês, pra conversar, eu fico assim tão grata. Sabe quando você pensa assim, nossa, tá valendo muito a pena? E parece que de fato é como se eu estivesse encontrando um novo sentido pra viver. É mais ou menos isso que eu tenho sentido e percebido. E pra mim é uma imensa gratidão que vocês façam parte de tudo isso. Tá certo? Então eu vou deixar aqui o meu mais absoluto agradecimento de novo. Eu encerro aqui essa série que pra mim foi uma honra fazer. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. O YouTube entende que o vídeo é relevante todas as vezes que você comenta. Manda esse vídeo pra quem você acha que você pode ajudar, pra pessoa que precisa entender, pro seu marido, pro seu companheiro, pra sua esposa. Manda esse vídeo pra gente conseguir disseminar cada vez mais esse conhecimento que é tão pouco falado, mas que é tão importante. Então é isso.